Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Esquenta da Redação 2022. Hoje vamos falar de uma noção fundamental para o seu sucesso na redação modelo Enem e modelo vestibular, que é o projeto de texto. Mas o que é o projeto de texto? Ele pode ser definido como o roteiro, a sequência dos elementos que vão compor a sua redação. Ora, nós já sabemos que a maioria dos processos seletivos, o Enem e os vestibulares, vão pedir que nós façamos um texto dissertativo argumentativo. Ora, já sabemos também que uma dissertação argumentativa tem dois elementos indispensáveis. O primeiro é a tese, aquilo que eu quero provar, o meu ponto de vista, e o segundo são os argumentos. Em geral, o argumento A1 e o argumento A2, porque são, em geral, dois os parágrafos argumentativos que cabem, quando bem desenvolvidos, dentro desta estrutura que tem até 30 linhas. Pois bem, se nós já sabemos que uma boa argumentação precisa ter tese e argumentos previamente definidos, eu preciso saber o que quero dizer e como vou provar aquilo que quero dizer antes de começar a redigir. Se eu já sei disso, então o projeto de texto, num primeiro nível, nada mais é do que pensar qual é o meu tema e qual é a minha tese. Que afirmação eu farei a respeito desse tema? Que ponto de vista é aquele que vou defender? A segunda coisa, naturalmente, ainda dentro deste primeiro nível de projeto de texto, é definir quais são os argumentos, o que eu não faço detalhadamente, apenas em palavras-chave. Por exemplo, eu quero defender a ideia de que a redução da idade penal não é uma boa ideia. E eu digo que isso é ruim, em primeiro lugar, seria o meu argumento A1, porque vai comprometer a própria liberdade dos jovens no momento em que a Constituição dá a eles direito de serem reeducados em instituições que não são cadeias. Em segundo lugar, talvez porque isso vai superlotar as cadeias e trazer mais problemas do que soluções. Vejam, eu já tenho uma tese, eu sou contrário à redução da idade penal e já tenho uma ideia bastante clara dos dois motivos pelos quais eu decidi ser contrário a essa redução. Isso é o primeiro nível do meu projeto de texto. Mas há um segundo nível do projeto de texto muito importante, que é aquele em que eu defino a informatividade, ou como o Enem gosta de dizê-lo, o repertório sociocultural, o conjunto de informações de diferentes áreas do saber que podem ser mobilizadas para compor a minha argumentação, para enriquecer a informatividade da minha argumentação. Pois bem, o ideal seria que nós não nos preocupássemos durante o projeto de texto com a redação de frases, mas que já soubéssemos qual é a tese, qual é o argumento A1, qual é o argumento A2 e quais são os elementos de repertório. O Enem costuma pedir que haja entre 2 e 3 elementos de repertório de áreas distintas. Pois bem, um bom projeto de texto já poderia pensar em, por exemplo, abrir o texto com um artigo da Constituição, que é repertório. Um argumento A1 para esta redação podia lançar mão de um pensador, por exemplo, um sociólogo que fala dos problemas sociais brasileiros e que pode ser aproveitado na minha argumentação contra a redução da idade penal. E talvez um terceiro repertório possa ser a referência artística a uma série, um filme, um livro da literatura brasileira ou de qualquer outra que eu possa citar. Portanto, eu já saberia, antes de começar a escrever, não só quais seriam minha tese e meus argumentos, mas também quais seriam os elementos de repertório usados na introdução, usados no argumento A1, usados no argumento A2. Esse seria, por assim dizer, um segundo nível de definição do meu projeto de texto. E há, naturalmente, um terceiro nível, que é o chamado nível coesivo. Nesse nível coesivo, eu penso nos conectores. Sabemos que o Enem, por exemplo, tem exigências bastante específicas quanto a conectores. Ora, se eu penso em começar o meu argumento A1 com um em primeira análise, se penso em começar o meu argumento A2 com além do mais ou ademais, e se penso em iniciar o meu parágrafo conclusivo, o último parágrafo do texto modelo Enem, com, portanto, um por conseguinte, um logo ou qualquer outra conjunção que tenha o mesmo valor lógico, eu já estou planejando a utilização daquilo que são, de fato, as nossas conjunções, os nossos conectores. Portanto, o projeto de texto é algo que vai permitir que eu não faça uma viagem às cegas. É como um roteiro turístico muito bem elaborado para que, ao visitar um local, eu possa aproveitar cada hora, cada dia da minha permanência lá. Essa foi mais uma dica do nosso Esquenta Redação. E fique ligado, porque por aí vem mais.